Bem-vindos, pessoal, à aula de hoje. A gente vem aí, então, fazendo alguns projetos interessantes, né? Você já viu como é que utiliza o modelo de Shoyokos para carne de cordeiro, como é que utiliza para carne de boi. Na carne de boi, você vê que a gente está acrescentando gradualmente alguns conhecimentos a mais de fontes de calor. Então, na carne de boi, por exemplo, você até aprendeu lá um modelo do Christopher sobre como que se produz ali o gelo, né, na carne, a fração de gelo no final, e discutimos um pouquinho, né, sobre a taxa de formação de gelo. Na aula de hoje, a gente vai ver também o mesmo modelo de Shoyokos aplicado no tomate, né? Essa aplicação foi muito interessante. Em 2017, eu fui chamado por uma comunidade oriental aqui no Brasil e eles desenvolveram ali um hortifruti premium de alta qualidade mesmo, realmente a melhor qualidade de criação de tomate que eu já vi na minha vida, né? O quilo do tomate deles é em torno de 4 vezes mais caro do que os melhores que você encontra nos melhores mercados. E foi muito interessante porque ali eu precisei fazer uma modelagem da carga térmica humana, né? Já que 20 pessoas estariam trabalhando ali no processo de resfriamento do tomate, né, que precisa ser feito com muito cautela. A maioria desses projetos que eu estou te mostrando é sobre a carga térmica média, né, embasado no calor específico mediano que a gente está considerando. Conforme você viu, o modelo de Shoyokos ele aparece com a temperatura nos polinômios, o que significa que sim, o calor específico varia com a temperatura. Ele não é uma coisa tão gritante assim, a diferença do calor específico para mais ou menos 10 graus, mas existe. E quando você fala de toneladas, isso é mais acentuado. Além disso, você tem esse conceito, né, de fazer todo o cálculo da carga térmica baseado na média, até porque o alimento, por exemplo, o tomate, ele não tem sempre 170 gramas, ele tem 175, 165 e a média 170 gramas para esse tipo de tomate cereja que a gente trabalhou lá. A carga térmica humana foi muito interessante porque só trabalhariam mulheres orientais dentro daquela câmara frigorífica de tomate, né? E foi muito interessante porque a massa média delas é muito menor do que a massa da mulher brasileira e estão aqui no Brasil, né? Você tem muitos orientais aqui no Brasil, né? A minha própria esposa é uma japonesa. E a altura média também é muito diferente. Então você tem ali uma carga térmica que, se você fizesse com tabelas, daria um erro enorme. Você vai ver ainda o cálculo de carga térmica humana em maiores detalhes, mais do que você já viu até agora, lá no começo das aulas, onde eu te mostrei a primeira vez o modelo da carga térmica humana. E a gente vai incluir mais para frente o conceito de roupa e transpiração, que leva em consideração também modelos cilíndricos do corpo humano, né, e a modelagem metabólica, que precisa ser considerado. Nesse contexto da atual aula, eu não vou mostrar para você isso completamente, porque seria muito mais complicadores para um conceito inicial. Você vai voltar, igual eu tenho feito sempre, você vai voltar mais para frente nessa planilha e vai complementar ela com os conhecimentos que eu vou te dar lá nas próximas aulas, tá ok? E eu estava falando agora há pouco, eu fiz uma digressão, antes de começar a digressão sobre a carga térmica humana, eu sempre tenho feito, né, num conceito de túnel, né, ou num conceito de túnel no tempo como é esse. Significa o seguinte, significa que você entra com o alimento, a carga, ela resfria e para. Então, na verdade, o seu projeto, eles têm sido feitos da forma como eu tenho apresentado, para você lidar com a máxima carga térmica possível do alimento com a temperatura máxima de entrada na câmara até descer. O que significa que depois que desce a temperatura no ponto de regime desejado, a carga térmica, claro, diminui, porque você já retirou calor. Vão continuar ainda, por exemplo, situações em que existe a respiração, né, de um dado alimento, por exemplo, é o que você vai ver hoje no tomate. Sim, o tomate respira, e também a transferência de taxas de água do alimento para o ambiente. Esse acaba sendo os maiores fatores. Existe sempre, por exemplo, a radiação, né, mas ela começa a ser menos significativa quando você já derruba a temperatura. O que significa que sim, é nesses momentos que você tem que pensar em utilizar um inverter, né, porque, ou a modulação da capacidade. Por quê? Porque
você tem que ter um compressor, um evaporador e um condensador capazes de trazer da maior temperatura até a temperatura desejada, certo? Então, se você parar para pensar, né, você tem que atender a uma faixa. Sobredimensionar uma carga térmica é muito ruim, porque você já considera uma carga média grande quando você considera a entrada do alimento no sistema. Se ainda você superdimensiona, é claro que você vai ter problemas no futuro, né? Antes ciclava, agora você vai ter inverters muito mais caros para modular em carga baixa um compressor, um evaporador, um condensador nas suas velocidades. E isso é muito ruim. É por isso que eu sempre aqui recomendo, né? Eu estou aqui o tempo todo sendo a voz falando para você, não superdimensione, calcule, casse os joules, né? Procure os joules com lupa. E aqui eu vou te mostrar mais um tipo de fonte de calor que você tem que considerar. Foi muito engraçado que em meados de 2014 eu tive um contato muito forte em projetos com o pessoal da Embrapa, e lá eu pela primeira vez soube que os vegetais respiram mesmo e reagem, né? Então a gente, por exemplo, eles estavam caracterizando um tipo de fruto. Eu tenho NDAs assinados e por conta disso eu não posso revelar o estudo em profundidade, mas eu posso falar o que já é de conhecimento da literatura internacional. Então o que eu vou falar aqui, que eu vi na Embrapa, é de conhecimento público. Então quando você pega alguns vegetais, por exemplo, um pêssego ou uma manga, ou um abacate, ou uma manga, ou uma banana, eles possuem sistemas de autoproteção. Significa que quando você chacoalha o alimento, arranca ele do pé, ele tem uma forma de resposta metabólica daquele fruto, por exemplo, gerando alguns compostos orgânicos voláteis, que na verdade é para inibir, né, que o predador dessas frutas acabe as comendo ou gerando um desconforto, por exemplo, pela formação de alguns ácidos que acabam acontecendo no momento que a fruta ou o vegetal está estressado. Isso é mais observável em frutos. E é engraçado que quando você faz uma compra, põe o alimento no carrinho ou no seu carro, no porta-mala, chega em casa e já come, você está comendo aquele fruto no pior momento dele e ele não vai ser tão saudável assim para você. Já que naquele momento das trepidações e nos estresses térmicos que aconteceram ao longo da viagem, o fruto acabou gerando ali alguns sistemas de defesa para protegê-lo. Então você tem que deixar sim a fruta na fruteira, né, repousando por algumas horas, o ideal é um dia para que tudo se estabilize, aí você deve comer o fruto. Incrível, né? Eu vi isso com instrumentação analítica de ponta, com espectrômetros de massa demonstrando o teor de compostos orgânicos voláteis no momento A após estresse e depois no momento B muito após o estresse e no momento C, na verdade eu falei ABC ao contrário, mas o C seria o antes do estresse. Então vamos lá, o A antes do estresse, B imediatamente após o estresse, os picos de compostos estão altíssimos, tem compostos orgânicos voláteis muito saudáveis e tem outros que não são saudáveis, por exemplo, como o acetileno ou metano e outras formas que eles acabam liberando dependendo do fruto e da forma como ela foi cultivada. E muito após o estresse ela volta a estabilizar igual o ponto antes do estresse, né? Então é muito interessante esse tipo de coisa. Hoje eu vou te implementar aqui com você uma fonte de carga térmica que parte da respiração do tomate. Muito interessante, isso precisou ser considerado, porque a família japonesa lá, dona daquela grande produção, eles mediam mesmo com um termômetro a temperatura dentro de amostras do tomate para ver se estava de acordo com a rampa planejada. E isso me deu um trabalhão de modelagem. Eu vou simplificar aqui para você, mas logo você vai entender tudo que eu estou mostrando e vai ver como isso é fácil de se aplicar, ok? Então vamos seguir em frente com a aula. Vamos acionar a caneta. Seguindo em frente. Vamos lá, vamos começar aqui. Comecemos então pela temperatura média, né? A temperatura média naquela condição, o tomate entraria a 25 graus Celsius, né? E deveria sair a 12 graus Celsius. Significa que a temperatura média disso daqui, dividido por 2, é 18,5 graus Celsius. Agora você já sabe, você não erra mais na média das temperaturas, porque eu te ensinei isso na aula 17 em relação às aulas anteriores, onde a gente plantou aquela coisinha ali para você ver como que às vezes você erra em coisa pequena. O calor específico da proteína
né, semelhante ao que foi feito com as carnes, né? Mantém igual, é 2,0082 mais 1,2089 vezes 10 a menos 3. Não se esqueça que existe uma aula de apoio notação científica para você que está com alguma dificuldade ainda em entender isso. Vezes 18,5, que é a temperatura no polinômio do Choi-Okus, mais menos 1,3129 vezes 10 a menos 6 vezes 18,5 ao quadrado, tá? Que é igual a um calor específico só da proteína de 2,0301. Importante você lembrar que esse valor da proteína é para qualquer alimento, né? Você viu que depois a diferença dos alimentos vai ser na onde? Vai ser ali, na parte da concentração das partes, né? Então, vamos lá. O coeficiente de gordura. Tem gordura aqui é igual, viu, pessoal? No gordura no tomate? Sim, uma fraçãozinha pequena, mas existe. Não é zero. 1,9842 mais 1,4733 vezes 10 a menos 3 vezes 18,5 mais menos 4,8008 vezes 10 a menos 6 vezes 18,5 ao quadrado lá do polinômio, né? 2,00. Agora, pessoal, nesse atual estágio que você está chegando aqui, é importantíssimo, né, que você tenha praticado, porque essa forma de cálculo que eu estou fazendo tem que entrar na massa do seu sangue, não que você tem que decorar. Aqui é de carboidrato, calor específico é de carboidrato. Não que você tenha que decorar, porque eu também não decoro todos esses números, mas o método de fazer o cálculo e depois usar o Excel para isso é fundamental, tá? 9,625 vezes 10 a menos 3 vezes 18,5 mais menos 5,9398 vezes 10 a menos 6 vezes 18,5 ao quadrado igual a... Deixa eu apagar aqui. Tá entrando avisos aqui, né? Entrou a atualização do Windows, cara. Você acredita? Deixa eu ver se atrapalhou aqui. Então, pessoal, entrou a atualização do Windows. Eu tive que recomeçar a gravação aqui. Bem na hora que não é para entrar, esse negócio entra. Vamos seguir em frente? Então, a gente fez aqui agora o calor específico do carboidrato, né? Só conferindo, 48,9625 menos 5,9398 vezes 10 a menos 6, vezes 18,5. O calor específico aqui é sempre bom você também calcular. Vai ser igual a 1,58307, né? E agora você vê que antes na carne não tinha carboidrato e nem, por exemplo, agora fibra. Então, o calor da fibra, né, as fibras que tem no alimento vegetal, né? Então, você tem aqui 1,8459 mais 1,8306 vezes 10 a menos 3 vezes 18,5 mais menos 4,6509 vezes 10 a menos 6 vezes 18,5 ao quadrado igual 1,8781, tá? 87817. O calor específico da cinza, das cinzas, a gente já discutiu o que é isso. 1,0926 mais 1,8896 vezes 10 a menos 3 vezes 18,5 mais menos 3,6817 vezes 10 a menos 6 vezes 18,5 ao quadrado igual 1,126298. Legal. A gente tem aqui também faltando o sol da água,
O tomate é praticamente todo água, então não pode faltar. 4,1289 mais 1, o da cinza. Opa, eu já ia copiar o valor da cinza aqui, olha só. Né? Então, ó, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar que eu já ia pegar o valor da cinza, cara. Eu tô olhando aqui no caderno onde eu já escrevi essa conta para ir direto. E eu olhei na linha de cima. Vamos seguir em frente, então. 4,188 mais... agora é o de baixo. Então, da água é 4,1289 menos 9,0864 vezes 10 a menos 5, né, que é a anotação, certo? Vezes 18 vezes 18,5 mais 5, de novo, não, agora está certo, mais 5,4731 vezes 10 a menos 6 vezes 18,5 ao quadrado. É legal porque aí dá para a gente já olhar aqui com a tabela. Deixa eu seguir lá em frente. O da água, que a gente vai pegar o da água, né? A equação da água é essa daqui da água de 0 a 150, porque vai parar em 12, né? Então é de 0 a 150, é menos 9,0, isso, vezes 10 a menos 5 e 5, 4,731, beleza. Beleza. Tem aqui o D14 vezes a temperatura que está lá no J, tá certo, no J3 aqui, tá? Então é isso aí, tá certinho, tá certinho. Vamos lá. Igual, é isso mesmo. Igual, então, temos um calor específico da água de 4,12909. 4,12909, tá? Isso aqui tudo você já sabe o que é o quê? É calor específico, né? Que é tudo dado em quilojoule, quilograma, Kelvin ou graus Celsius, tá bom? Tanto faz. E aí a gente precisa, então, contabilizar isso, né? Então, o calor específico total, o C da água, é igual à somatória dos calores específicos individuais vezes as frações de cada um, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, proteína, gordura, carboidrato, fibra, cinza, água. Então, da proteína é 2,0301, que nós calculamos lá. O da gordura é 2,0098, tá? O do carboidrato é 1,58307. Cara, o Conan tá mastigando o meu dedão. Para, Co! Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. 1,878174. Cinza. A cinza tá 1,12628. Tá certo? E o da água finalmente deu 4,129092. E aqui vem as frações, né? Ficou tudo torto aqui, ó. Vezes as frações. Aí as frações, que aqui é o calor específico I de cada um, e aqui é o XI, tá? Que é a fração. Por exemplo, ó, se você escrever 0,84%, para você fazer a conta aqui, você não vai fazer vezes 0,84, só se você digitar o sinal de porcento para a máquina ou para a calculadora. Mas se você quiser já pegar a fração, é 0,0084. Por quê?
porque é dividido isso por 100. Na hora que você divide isso por 100%, divide pelo número sim, 0,84% dividido por 100%, dá? Não tem mais sinal de porcento, que cancelou, ficou 0,0084. Então eu fiz isso com todas as frações do tomate. Então, por exemplo, o tomate tem 0,84% de proteína, é pouquinho, mas tem. Então você faz 0,0084. E aqui no carboidrato, 0,0035, por isso que é o alimento aliado dos diabéticos, né? Baixo carboidrato. Baixa gordura, baixa gordura. Carboidrato ele tem 4, aqui é 0,35%. Carboidrato ele tem mais. Mas ainda assim é muito pouco, então ele continua sendo amigo dos diabéticos. 0,0466, que é 4,66% de carboidrato. De fibra, ele tem 0,011, que é 1,1% em fibra. As cinzas, que são os compostos elementares ali, 0,43%, e 92,7% é a água, né? 92,7%, então fica 0,927, né? Então, cada multiplicação dessa daqui, então nada mais é do que isso, né? Se você está aqui na terceira rodada e ainda não entendeu, isso aqui é o sinal de somatória, que está somando o produto, é a soma dos produtos de cada componente do tomate, pelo seu calor específico. Então isso aqui vai dar 0,0171, 0,007, isso aqui é tudo em calor específico, 0,0738, 0,0207, 0,0048, 3,8277. Somando tudo, portanto, o calor específico total da água é igual a 3,951, que é um 5. 3,951, tá? Esse, eu escrevi água. Olha só como eu tô. Olha só. Eu falo uma coisa e tô escrevendo outra, mas isso é porque tem um carinha aqui embaixo mastigando o meu pé e é fogo, cara. Então aqui, ó, é o calor específico do tomate. E aqui embaixo, tomate. Beleza, pessoal? Então, ó, kilojoule, quilograma Kelvin. Beleza? Kilojoule, quilograma Kelvin é o calor específico do tomate. Então, seguindo em frente. Vamos lá. Aí nós temos o seguinte, qual que eram os dados lá daquele produtor de tomates, né? Ele tinha uma média, que eu precisei fazer a média das amostras dele ao longo do ano, de 0,17 quilogramas por tomate, por unidade, né? Cada rodada para resfriar, 250 mil unidades, tá? O que resulta numa massa total de 0,17 vezes, que é o peso de cada um, vezes 250 mil, né? Então, a massa total de tomate por rodada é de 42.500 quilogramas, 42 toneladas e meia. O tempo solicitado aí, que ficaram lá controlando no relógio, eram de 3 horas. Convertendo para segundos, vai dar vezes 3.600 segundos por hora. Corta. Temos então 10.800 segundos. Lembrando que a temperatura início é igual a 25 graus Celsius e a T do processo, afinal, a temperatura final do processo é de 12,
Logo, o nosso ΔT é igual a 25 menos 12, que é igual a 13 graus Celsius. O ΔT sobre S é igual a 13 dividido por graus Celsius, dividido por 10.800 segundos, ficou 0,001204 graus Celsius por segundo, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, fiz retinho aqui. Vamos lá. Então, o calor total a ser retirado nesse ponto, né, até atingir o 12, é o C específico do tomate, que a gente já calculou, vezes a massa, vezes o ΔT sobre segundo, que é igual a 3,951 kJ quilograma Kelvin, vezes 42.500 quilogramas, vezes 0,001204 graus Celsius por segundo, tá? Então, esse quilograma corta com esse, beleza? Então, vamos lá. A gente tem aqui kJ quilograma Kelvin. O Kelvin aqui, ó, corta com o grau Celsius. Não se esqueça, eles são compatíveis, corta. Ficou kJ por segundo. Então, isso aqui deu 202,12 kW. É a carga térmica só do tomate, beleza? Então, seguindo em frente, você tem aqui ainda o seguinte agora. Qual é o desafio, né? Vamos deixar contabilizado aqui. Naquela situação, nós teríamos, né, a 13 igual 18 unidades de 0,13 kW por unidade de ventiladores, totalizando igual 0,73, né? Ó, 18 unidades vezes 0,73 kW por unidade, totalizando 13,14 kW de ventilador, né? As luminárias são 35 unidades vezes 0,16 kW por unidade. Aqui ficou ruim. Quilowatts por unidade. Que ficou igual a 5,6 kW. O calor absorvido pelas paredes, teto, piso, é igual a 8 kW, tá? Agora eu quero ter uma conversa com você bastante interessante aqui. Deixa eu voltar aqui, tirar o... Talvez você já percebeu ou talvez não, mas tem duas cargas térmicas aqui que variam conforme os cálculos, outras nem tanto. Por exemplo, a iluminação. Você já sabe o tamanho do galpão do teu cliente, né? E você já imagina, ele já tem esse negócio no projeto lá da planta do galpão, o total de iluminação que é necessária, né? Então você já tem ali a iluminação bem especificada. Da mesma forma, como você sabe a temperatura final do processo, inicial e final, e você já fez o estudo inicial sobre o ambiente, você já pode calcular o calor transmitido pelas paredes, teto e piso. Isso são coisas que pouco vão variar. Porém, a ventilação e a carga térmica humana pode variar em função dos cálculos. Para isso, existe um processo chamado de equacionamento transcendental, né? Mas não é o transcendental lá do Nirvana, transcendi minhas características, não é nada disso, né? É super bacana, isso não tem nada a ver com meditação, não.
O equacionamento transcendental, ele é quando uma variável, você, por exemplo, isola x, só que x é igual a alguma coisa que depende do próprio x. Então, o x aparece dos dois lados da equação. Então, dessa forma, você tem que resolver por iterações. Você vai fazendo, você entra com o valor semente do valor do x. Que valor semente é esse? É um valor que você chuta inicialmente. É um chute, mas quanto melhor você chutar, melhor. Então, você chuta próximo daquilo, né? Você chuta próximo e vai fazendo várias vezes o conjunto de cálculos inteiro até chegar na convergência. O ponto de parada é a convergência. O que é uma convergência? Você cria um critério de parada por convergência. Então, o meu ponto de convergência é até a primeira casa decimal do resultado final, é até a segunda. Ou então, o que isso significa? Que você vai põe um x, vê o que dá no final com aquela equação, põe de novo. Quando, por exemplo, o resultado final ele vai sempre mudando, mas quando a mudança, por exemplo, já nem afetar a primeira, a segunda ou a quinta casa decimal, você que estabelece isso, você paga o processo de interação, porque ele convergiu, já não vai mudar. Normalmente aqui a gente faz para a primeira e a segunda casa decimal, já está muito bom, já é de uma precisão e de uma refinada tomada de decisão muito boa, né? Para os nossos propósitos aqui em câmaras frigoríficas, projetos de grande porte, primeira e segunda casa decimal está de muito bom tamanho, tá? Então a gente vai fazer isso daqui para você conhecer, só que eu não vou fazer com a ventilação é um exercício teu. Eu vou fazer com o corpo humano, como carga térmica, você vai entender. A partir do que eu falar aqui, você vai extrapolar para o caso dos ventiladores. Por quê? Tem duas cargas térmicas aqui que depende. O total de ventilador eu especifiquei aqui agora para você, mas eu tinha que, para especificar o tamanho, o número de ventiladores e a potência, saber o quê? Saber a vazão volumétrica necessária. Então você já viu que eu calculei isso lá na aula do cordeiro e na aula da carne bovina. Mas eu deveria ter feito o processo de equacionamento transcendental. Porém, você viu o tamanho das aulas, né? E a complexidade, e agora que eu estou esperando que aquilo já está assentado na tua mente, se você se dedicou a aprender mesmo, né? Porque aprender é diferente de assistir a videoaula. Assistir a videoaula é parte do aprendizado, é o primeiro passo. O segundo passo é exercitar, fazer os exemplos, refazer a planilha, passar para o computador. O terceiro passo é você dar um tempo, refletir pelo menos um dia e voltar e fazer de novo. E agora estamos no quarto passo, de dar exemplos de extrapolação para você fazer um algo a mais com aquele conteúdo, né? Então, isso é aprendizado. Aprendizado não é ficar vendo assistindo o vídeo rápido, não é isso. É você fazer todo o ciclo como eu estou te explicando. Então, vamos agora, eu vou utilizar a carga térmica humana dentro de um processo iterativo transcendental. Você deve fazer isso também com os ventiladores, tá bom? Então vamos seguir em frente. Vamos lá então, deixa eu ir para a próxima. Vamos ir para a próxima aqui, então vamos lá. Nós já temos aqui então, eu coloquei aqui a potência dos ventiladores, né, da luminária e do calor absorvido das paredes, que eu coloquei 8, tá bom. Então vamos lá para o calor humano. Pessoal, vamos calcular aqui, seguinte, você já viu lá na aula 8 que o calor humano, ele vai depender, ele vai depender de algumas variáveis, de qual? Da altura da pessoa, ponto e vírgula, da massa, ponto e vírgula, da temperatura ambiente, ponto e vírgula, da velocidade do vento que incide sobre o corpo, né? Esse aqui é o conceito de função, né? Então, por exemplo, quando eu escrevo assim, ó, que x é igual a 5 vezes y. Então, se y igual a 2, x igual a 10. Por quê? Porque x é igual a 5 vezes 2, que é igual a 10.
beleza? Eu poderia ter escrito também f de x, a função de x é igual a 5y e aqui, desculpa, a função de x igual a f em função de y, que é igual a 5y. Então, se eu falar que x é igual a f de 2, significa que você quer colocar o 2 no lugar do x, do y. Então, ficou x igual a f de 2, x igual a 10. Por quê? Porque eu defini que x é igual a f de y, que é igual a 5y. Então, quando eu uso esse rótulo, isso aqui é um rótulo, para esconder isso. Por exemplo, se eu falar que f de y é igual a 3 vezes y, agora eu renomeei. X é igual a f de y, que é igual a 3y. Se eu falar nesse contexto novo agora, que x é igual a f de 3, para esse contexto novo aqui nessa linha, logo x igual a 9. Por quê? 3 vezes 3 é 9. Tá? Então, em vez de escrever tudo isso, eu posso só falar assim para esse contexto. X é igual a f de 4. Quanto vale x? Y. Substituir aqui para entrar na equação. 4 vai entrar aqui, 3 vezes 4 é igual a 12. Não preciso mais escrever a equação. Quando a equação é pequenininha, assim, 3y, você não vê ganho. Mas quando você vê equações gigantes com vários passos, aí é legal você trabalhar com rótulo, tá bom? Isso eu estou te explicando para justificar por que eu estou fazendo isso aqui. Você já viu na aula 8 que eu vou calcular pela altura e pela massa a área superficial do corpo, e que depois entra todo naquele conceito de convecção e velocidade e os expoentes ali naquela modelagem de carga térmica humana, a temperatura do ambiente e a velocidade. Mas tudo isso define carga humana, o calor, a carga térmica humana. Então eu joguei todo mundo aqui dentro para te falar, você está usando aquilo que está lá na aula 8. Todo aquele equacionamento está aqui dentro, tá? Então vamos lá, olha só. Então o calor humano, olha o que eu vou fazer. Você vai usar a aula 8 para isso, mas lá naquele lugar que eu trabalhei, a altura média das mulheres lá era 158 centímetros, 1,58 m. A massa média delas, aí nem me pergunta como é que o dono me deu isso, era 52 quilogramas. Eu não medi. Vezes 2,5 graus Celsius, vezes 5 metros por segundo. Essa daqui, isso aqui, foi a velocidade semente que eu joguei no processo iterativo. O que é uma velocidade semente? Eu não sei qual é a velocidade que ele tem que ter no final ainda. Não sei, tá? Mas eu sei que isso influencia. E não sei se você está entendendo aqui, pessoal. Se eu não definir ainda a vazão máxima necessária na câmara frigorífica, e as pessoas vão estar trabalhando dentro da câmara frigorífica, e para calcular isso, a carga térmica total, eu preciso saber da carga térmica humana, mas a carga térmica humana depende do vento que vai bater no ser humano. Para mim chegar na carga térmica humana, somar tudo, ter a carga térmica total da câmara fria para chegar na vazão volumétrica. Mas para chegar na vazão volumétrica, eu preciso da velocidade do vento nas pessoas. Mas para chegar na velocidade de vento nas pessoas, eu precisava saber a vazão volumétrica. Uma coisa está dependendo da outra. Equacionamento transcendental. Como é que você resolve? Joga um valor semente na primeira variável que você puder trabalhar. Nesse caso, eu estou utilizando essa variável, que é a velocidade que vai influenciar, porque a altura não vai mudar, massa térmica não vai mudar, temperatura ambiente não vai mudar. E o 2,5? O que é o 2,5? O 2,5 que eu coloquei na equação. É porque, na verdade, é a temperatura de entrada dos evaporadores. Porque para derrubar rápido, né, para derrubar rápido ali a carga térmica, né, eu preciso que eu tenha um ΔT apreciável ali naquele processo. Né? Então, para derrubar rápido, eu preciso disso.
né? Então é essa que é a brincadeira. Você tem que estar tirando esse calor todo de uma vez, né? Eu tenho que ter para onde esse calor vai. Ele vai para o ar ao redor, com este ΔT, tá certo? Então a brincadeira aqui é essa. Poxa, você tem que... você sabe a carga térmica no total, mas a vazão volumétrica, conforme a gente calculou, depende disso tudo, né? Depende disso daí tudo. Então é isso que você tem que estar considerando para você chegar lá e realmente ter ali uma resposta rápida, tá bom? Então vamos seguir em frente. Essa é a velocidade semente. E nesses casos, se você jogar tudo isso lá na aula 8, ele vai dar 1,32 kW. 1,32 kW por pessoa nessas condições, tá ok? Nessas condições. Agora, o que acontece? Você pode fazer a contabilização total, né, da carga térmica humana. Qual que é a contabilização total? Vou ter 20 pessoas por vez lá dentro. Então, o Q humano total é igual a 20 pessoas vezes 1,32 kW, que é igual... mas para de morder aqui, caramba. 26,4 kW, tá? Essa é a carga térmica humana total. Agora, qual que é a carga térmica humana total da câmara frigorífica? É o Q tomate mais o Q vente mais o Q iluminação mais o Q humano, que vai resultar nesse ponto em 255,26 kW. Beleza? Aí vem aqui, ó. Aí você vem. Então, a temperatura média que eu vou especificar lá, por isso que eu utilizei o 2,5 do ΔT, a temperatura média no evaporador é T média no evap é igual a T entrada do evaporador mais T saída do evaporador, de ar de saída do evaporador, dividido por 2, né? Então, ele vai entrar a 4 e sair a 2,5. Dividido por 2. Igual a 3,25 graus Celsius. Aqui tem um delta de 1,5, que não é tão significativo assim para o 4. Normalmente você coloca de fato o valor 4, né? Que é a entrada do evaporador que passou pelas pessoas, né? E não 2,5. Como isso daqui, eu estou partindo de uma equação transcendental, a velocidade lá não vai impactar tanto pelos efeitos ali de radiação, né, da pele humana, mas eu estou considerando, já que eventualmente você tem ali eu tenho um grande número ali de evaporadores dispostos naquela situação toda, eu estou pegando a menor temperatura. Conan, quieto. Você tem uma menor temperatura possível. Então eu estou utilizando o 2,5 e não o 4. Para realmente aqui, além de ter entrado com valor semente alto de vento aqui sobre o corpo humano, também estou estressando a condição de temperatura, mas é um delta muito pequeno, praticamente não tem efeito trocar isso de 4 para 2,5, tá? Então vamos seguir em frente. A carga térmica, então, vamos lá. Vamos considerar aqui, ó. Já cheguei que a temperatura média nos meus evaporadores, entrada e saída é de 3,25. Agora dá uma olhada nisso. Vamos chamar isso daqui agora, tudo que eu vou chamar aqui agora é de função da vazão volumétrica, que é, olha, o que é a função da vazão volumétrica? É a entrada do Q total, vírgula, o calor específico do ar, ponto e vírgula, o ΔT do ar, que é essa entrada e a saída,
da temperatura no evaporador vezes a densidade do ar naquela temperatura. Isso aqui é a vazão volumétrica do ar. E como é que a gente chega nela? Qual é o passo a passo que tem lá na planilha da aula? Você tem, que é o que você já fez, tá? Nas aulas anteriores, na 15 e na 17. Logo no comecinho da aula 15 e 17 você faz isso, né? Então vamos lá, primeira coisa, você vai achar a vazão mássica total de ar. Que nesse caso é o Q total dividido pelo calor específico do ar vezes o ΔT do ar, tá? Que é igual ao 255,26 kW dividido pelo calor específico do ar. Você vai usar aquelas tabelas que eu já te ensinei. Em que temperatura o calor específico? Na temperatura de 3,25, que é o que a gente acabou de calcular, que é a temperatura média do ar ali, tá? Então, o calor específico vai ser naquela temperatura que você vai consultar, que é 1,0056 de calor específico, vezes o delta, que é o 4 menos o 2,5. Tá? Essa que é a brincadeira. Isso aqui vai dar igual a 169,23 quilogramas por segundo. Beleza, pessoal? Isso aqui é a vazão mássica. A densidade nessa temperatura de 3,25 graus Celsius, que é a temperatura média dele, eu já consultei lá, é 1,278 quilogramas por metro cúbico. Tá? A vazão volumétrica, portanto, é igual à vazão mássica do ar dividido pelo ρ do ar, que é igual a 169,23 quilogramas por segundo dividido pelo que, pessoal? Pela densidade. 1,278 quilogramas por metro cúbico. Corta, você tem então uma vazão volumétrica de 132,42 metros cúbicos por segundo, né? Isso aqui é como se eu tivesse escrito assim, ó, usando esse conceito de equação, eu falo assim, ó, V de ar. Aí eu pego, você já sabe que o primeiro campo é a carga térmica total, 255,26. Ponto e vírgula. A segunda é calor específico do ar na temperatura média desejada, 1,0056. O segundo número é o ΔT, 1,5, que é o 4 menos o 2,5, 1,5. E o último ponto é a densidade, tá correto? Que é 1,278. Isso aqui é igual eu escrever 132,42 metros cúbicos por segundo. Então, sempre quando eu escrever vazão volumétrica do ar, entre parênteses, apresentar o valor, significa que eu fiz tudo isso aqui até chegar nesse número com estes valores, que é o resultado da função. Beleza? Então, agora facilita bastante. Olha só. Vamos lá. Aquela vazão volumétrica inicial que eu calculei, que é de 132,42 metros cúbicos por segundo, tá? Ele vai soprar, deixa eu falar com você aqui, em um sentido na câmara frigorífica. No caso aqui é de comprido. Então você tem que dividir a vazão volumétrica pela altura e a largura. Se ele não é uma câmara frigorífica toda quadrada, né, de lados iguais, mas se ela é retangular, se ela é de lado igual, você escolhe qualquer lado e calcula a área. Por quê? Porque aquela vazão volumétrica, você considera que ela está indo homogênea por toda a área. E qual que é a área que o ventilador enxerga? É a altura pela largura do que ele vai ver pela frente. Aquilo é a área. Então, essa vazão volumétrica dividido pela área
em que o sentido está soprando vai determinar a velocidade. Entende isso? Porque você tem que ter agora a velocidade do vento. E você vai interpretar nesse primeiro momento como uma velocidade homogênea. É claro que prateleiras, estruturas no meio do caminho vão mudar isso, vai mudar o regime depois. Mas é primeiro para você ter uma ideia da magnitude dessa velocidade, da ordem de grandeza dela, para você aproximar e calcular a carga térmica humana direito, tá bom? Então vamos lá. Pegando a minha colinha, né? Ó, a minha colinha é aquilo que eu falo para você, ó, presta sempre atenção e faça os conteúdos aqui, ó. Passei tudo aqui antes, depois de pegar da planilha. Eu hoje utilizo as minhas planilhas, né? Mas eu sempre procuro, na hora de preparar a aula, passar tudo a limpo para entender exatamente aonde que vai pegar para você as coisas, né? Então, ó, aqui, ó, é 132,42, tá? Igual de cima. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Conan, vamos parar? Vamos parar? Desculpa, pessoal. O rapaz aqui tá impossível hoje. Hulk, senta. O Hulk também tá aqui. O Hulk é o maçarico da história. Ele alopra o Conan. Aí o Conan fica nervoso e sobra para mim. Então vamos lá. A área daquela situação lá, daquela câmara frigorífica, ele era mais ou menos assim, ó. Né? Lá na planilha eu te dou o cálculo, mas os ventiladores estariam aqui, soprando para lá. E aqui você tem uma altura e uma largura que daria uma área de 99 metros quadrados, entendeu? Não é uma área do chão, é a área da altura H pela largura, porque o vento vai soprar aqui, né? Então as pessoas estariam aqui, ó. E essa é a velocidade média que você considera inicialmente, nessa área que é a altura pela largura. Né? Então eu tenho que dividir a vazão volumétrica por esta área, não é a área do terreno, hein? É a área da altura pela largura, beleza? Não é a área do terreno, por favor. Então vamos lá. A velocidade que vai incidir nas pessoas é 132,42 metros cúbicos por segundo, dividido por 99 metros quadrados. Corta, eu tenho 1,337 metros por segundo. Essa é a velocidade de ataque nas pessoas. E aí, pegando aquela função que eu acabei de definir com vocês, aqui em cima, ó, que isso aqui é a função de calor humano, porque é o que você vai jogar na aula 8, vamos lá. Então, o meu Q humano, agora a gente já está entrando no conceito de transcendental, ó. O meu QH, Q humano, de 158 centímetros, 52 quilogramas, 2,5 seria a máxima temperatura, a menor temperatura possível. 1,337 metros por segundo, igual a 0,71 quilowatts. Olha, é isso aqui, é a carga térmica humana por pessoa inicialmente. Como são 20 pessoas, você vai multiplicar isso por 20 agora, você vai multiplicar agora por 20, o resultado deu isso, 0,71 kW. Vezes 20 pessoas, igual a 14,2 kW. Aí você entra com isso e substitui esse valor aqui não mais por 26,4. Agora você soma por 14,2. Antes era 26,4, agora é 14,2. Vamos manter o Q tomate, o Q vente, o Q iluminação. Q tomate e Q iluminação não vai mudar. O vente e o humano mudam. Primeiro eu estou fazendo com o humano, depois você vai tentar fazer com um ventilador. Porque aí depende do fabricante que você vai usar, da geometria, e eu não entro em fabricantes aqui, não se esqueça disso. Então você vai ter que ver qual é o fabricante que você vai usar, quanto que cada ele está arranhando a minha perna aqui. Mas hoje tá. Ele vai ter ali a vazão volumétrica, o tamanho do ventilador, tá? Então isso que você vai ter que ver aqui. O humano é o que eu estou fazendo agora, então agora já vai ser menor do que 255, porque antes era 26,4 esse valor, agora é 14,2.
2. Então, o novo valor, né, de Q total, o Q total, somando, só substituindo lá como você viu, vai ser agora de 243,06 kW. Antes era 255. Né? Antes era de 255,26, agora 243. Tá, 243 volta de novo. Vamos calcular agora, por esse conceito aqui, a vazão volumétrica total para chegar nesse número aqui, com um novo calor total. Não é mais 255, agora é 243. Então, a minha vazão volumétrica do ar total, 243,06. Depois, né, o calor específico do ar naquela temperatura, 1,5 de delta, 1,278, igual a 126,08 metros cúbicos por segundo. Tá? E aí, isso, qual que é a velocidade dele? Dividido por 99 metros quadrados, vai me resultar uma velocidade agora de 1,2735 metros por segundo. Já caiu. A gente começou com 5. A gente primeiro iniciou isso aqui, ó, chutando uma velocidade de semente de 5. Já logo na primeira interação, isso caiu para 1,37. Na segunda, caiu para 1,27 metros por segundo. Aí você vai lá de novo na aula 8 e calcula que o Q humano, para a altura de 1,58 ou 158 centímetros, 52 quilogramas, 2,5 de ΔT. E agora 1,2735 é igual a 0,70 kW por pessoa, tá? Vezes 20 pessoas é igual a 14 kW. Olha que legal. E aí esse 14 kW, de novo, vai entrar aqui, ó, no Q humano e vai resultar um Q total menor. Então, o meu Q total depois do 14 kW é igual a 242,86 kW. Ó, 243,06. Antes era... Aqui, ó, cadê a caneta? 255. Depois caiu para 243. Agora caímos para 242,86. Volto de novo a calcular a velocidade, a vazão volumétrica do ar. A vazão volumétrica do ar com essa nova potência total, essa nova carga térmica total, 242,86, 1,0056, porque eu estou especificando, né, aquela temperatura média no evaporador, então o calor específico é constante. 1,5 é o delta, que eu vou procurar depois. A gente vai aprender a selecionar evaporador ainda, se não aprendeu, vezes 1,278. É igual, pessoal, a 125,98 metros cúbicos por segundo. Isso tudo dividido por 99 metros quadrados de área de ataque ficou igual a 1,2725 metros por segundo. Dá uma olhada, 1,2725. Antes era 1,2735, gente. Chegou, ó, não teve mais mudança na segunda casa decimal. Não teve mais mudança. Ó, 1,2735 para 1,2725, a mudança é desprezível, acabou. Então significa que você já pode calcular, considerar que a carga térmica real
carga térmica total, nesse caso, só utilizando o processo transcendental iterativo com a carga térmica humana, é de 242,86 kW. Tá? Esse aqui é a sua carga térmica no final, fazendo o processo iterativo, né? Deixa eu falar com você aqui. O processo iterativo com a carga térmica humana. Agora veja que você vai ter que entrar lá na aula 8, fazer o passo a passo, porque é importante você refazer isso usando as planilhas, tá? Faço o passo a passo. Eu utilizei aqui o conceito de função, que a aula aqui já tá passando de 1 hora daqui a pouco. Então, olha, esse é o conceito, mas você já entendeu. Você entra lá, você já viu como é que faz o cálculo. Você vai lá na planilha, faz o cálculo da vazão volumétrica toda vez, no final com a potência total que você encontrou, e você vai fazendo essa interação até o ponto de parada. Então vamos ver aqui, olha só. Olha o que eu mostrei aqui para você. Bom, primeiro aqui, né? Nós temos aqui, olha, os cálculos que nós já fizemos, né? Então aqui estão as frações do tomate cereja que foi trabalhado lá com eles, as frações de água, né? Desde proteína, gordura, carboidrato, fibra, cinza. Veja que todos esses números aqui, ó, nenhum deles mudou, desde a carne do cordeiro, da carne bovina, não mudou nada. O que muda é aqui, ó, nas frações, tá? E claro, a temperatura. Então tudo que a gente fez agora está aqui, potência total dos ventiladores, eu considerei 13,4, 14, tá certo. Iluminação, e aí eu fiz o que aqui para você? Esse passo a passo do processo iterativo tá aqui, ó. Lá era uma câmara com 22 metros de largura por 4,5 de pé direito. Então era 4,5 de pé direito por 22 metros de largura, né? E bastante comprida ela. Então, mas o que importa aqui para você desenvolver a velocidade média, pensando num caso homogêneo, é o pé direito, que é 4,5 metros de altura, por 22 de largura, né? E ela era muito mais comprida do que isso. As mulheres, então, nesse caso, aí você tem que, olha lá, ó, 158 centímetros, 52 quilos, temperatura infinita 2,5. Mais uma vez, tá? Eu peguei o de maior ΔT aqui, né, para considerar isso tudo lá na carga térmica humana. Porque o ΔT também é de 4 para 2,5, é só 1,5 grau. Se fosse 10 graus, eu ia pegar a temperatura de entrada do evaporador sem dúvida nenhuma. Porque aí me geraria uma carga térmica muito maior, muito superestimada, muito sobredimensionada. Como aqui é 1,5 de delta, pega o 1,5 de delta já não dá uma diferença significativa. Então eu peguei o 2,5. Podia ter pegado o 4 e quase não vai dar diferença nenhuma. Vai dar na primeira casa decimal, 1 unidade de watt, né, em 700 watts. O que é 1 watt em 700 watts? A gente não está fazendo aqui erros de 5% para cima, 10%, ou o pessoal fazendo no mercado dobra compressor, dobra evaporador, triplica às vezes. Não é isso, a gente está usando 1,5 aqui de diferença. Se quiser, faça a rigor, usa a temperatura de entrada do evaporador, que é, assim, o figurino. É a temperatura ali de grife mesmo, a entrada do evaporador. Mas como eu vi aqui que era 1,5 naquele caso em particular, eu usei isso daí, tá bom? Então vamos voltar. Veja que aqui, olha só. Velocidade de semente. Joguei isso tudo lá na aula 8, né? Me jogou aquela potência total humana de 1,32. Joguei esse valor, ó, usei esse valor na D44, o que significa que eu vim aqui e joguei, né, o 1,32 aqui, deu 255. O 255 me gerou uma vazão volumétrica no ar do evaporador, porque já mudou tudo aqui, de 132,41. Olha lá, ó. 132,41 metros cúbicos por segundo. Eu coloquei 0,4 porque o que é
41 contra 40, 132,40 ou 41, eu peguei a primeira casa decimal para uma vazão volumétrica, que, gente, isso daqui é muita coisa, né? Então, era isso daqui. Também não dá diferença nenhuma, nem nas casas decimais, quando você volta para a conta de velocidade na pessoa, né? Dividir, olha só, eu dividi pelo 99, que é o que eu fiz agora com você à mão, deu 1,33, né? Deu 1,33, olha lá, quer ver? O 1,337, olha lá, ó. 1,33. Beleza? Aí eu joguei isso lá na F16 da planilha da aula 8, né? Lá na F16. Então, ó, eu tô abrindo aqui a aula 8. Vou te mostrar, quer ver? Da aula 8. Bom, enquanto ele está querendo abrir, quis abrir, filho? Não, tá lento. Então, quando eu abro muitos aqui, ainda com a gravação do vídeo, ele carrega. Da aula 8, você vai ter uma vazão volumétrica. Deixa eu ver se não travou aqui o meu vídeo com você. Não gravou, não travou, aliás, não travou, né? Puxa vida, por que não está abrindo? Abrir com. Aqui, ó. A F16, ó, então depois de você acertar lá, né? A altura, que era 158 centímetros. Massa, 52. Aí você vem na F16, na B16 ou na F16 mais especificamente, né? Eu mudo aqui, ó, porque aqui já está igual a B16. Mas você vem aqui, ó, e coloca lá, né, a velocidade, que no caso deu de 1,33. Então, inicialmente, eu considerei 5. Mas depois que deu 1,33 na velocidade, né? Peraí, velocidade do vento. – 1,33 a 2,5 de delta. Então, ó, presta atenção em tudo isso. 2,5. – 1,32, beleza. Agora, 1,33 deu 0,71 aqui. Deu 0,71 aqui. Aí eu jogo isso agora aqui, ó. Você tem que fazer isso com bastante calma, passo a passo. Deu 14,2. Olha o 14,2 que a gente tinha calculado com você, ó. 14,2. 0,71 vezes 20 pessoas, 14,2. Deu 243,06. Conan, quieto, Conan, quieto. Desculpa, pessoal. 243,06. E aí deu 126, tá? E aí a gente volta. Ó, tá todo mundo ouvindo você. Vai falar que, pô, você tá atrapalhando, Conan. Tá? Então eu fui fazendo isso aqui, ó, velocidade inicial 1, a velocidade semente, caiu para isso, tudo aquilo que eu já passei lá no PowerPoint, fui fazendo esse passo a passo até chegar aqui. Então a velocidade última que nós encontramos, né? O Q total de 0,7. Por que eu parei? Porque quando chega aqui, ó, 1,2735, 1,2725 já não tem mais mudança significativa na potência total, nem na segunda casa, cara. Então, acabou. Ó, ficou 0,7 e 0,7. Aí eu usei esse valor mesmo que acabou. Nessa interação deu 0,70. Aqui nessa segunda, 0,70, usando a velocidade de 1,27 e 1,27, né? Então,
0,70 por pessoa. Esse calor total é por pessoa, não é o calor total aqui da câmara. Aqui é o por pessoa que vem lá da aula 8. Lá da aula 8. É essa célula F24 aqui, ó. F24, tá vindo daqui porque é o lado feminino. Né? Que lá eram só mulheres que iam trabalhar pela delicadeza do manuseio com os tomates de grife. Aqui eu até comento com você, ó. Pratica desde já se você quiser. Ali eu não considerei, né, o quê? Eu não considerei o uniforme, a roupa térmica que o pessoal usava. Né? Porque isso, aqui nesse caso, como eu quero que você pratique o conceito de equação transcendental em todas as aulas, volta lá para 14, volta para a 15, a 17, todas elas, né? 14, a 15, a 16, a 17, volta e utiliza isso. Exercita. Isso aqui para você ter prática leva muito tempo, você tem que exercitar, exercita. Vai lá, você já está com o material na mão, é só você seguir o que eu fiz aqui para o tomate e faz lá para os outros dois. Eu só não agreguei ainda o conceito de roupas, porque realmente esse é um conceito que vai ser mais elaborado. Mas se você quiser, você já desde já pode considerar o quê? Pega o corpo humano, considera ele como um cilindro. Um cilindro. Né? Pega a cintura aí e considera um cilindro, né? E esse cilindro, ele é isolado, igual a gente viu na aula 13. Então você usa o conceito lá da aula 13 para resistências térmicas cilíndricas e utiliza a resistência térmica do algodão, né, a do nylon, a da borracha, utilizada em algumas roupas térmicas, os compostos de borracha, né, as fibras, usa tudo e vai considerando como se ele estivesse isolando um cilindro da altura e do diâmetro de um humano. Aí sim, você pode considerar isso, mas ainda a gente vai ver mais para frente, porque tem toda a parte de metabolismo, perda de umidade por suor, para o ambiente. Então isso entra na conta, né? E entra como você está vendo aqui, eu estou fazendo um degraus com você, eu fazendo os degraus para você ir vendo, mas depois você tem que voltar nas outras planilhas. Como exercício, gente, cada planilha dessa tem no mínimo 10 cálculos para você fazer. Fora que quando você volta lá na 14, na 15, na 16 e na 17 e refaz com os conceitos que agora você está ficando cada vez mais consciente e preparado para implementar, poxa, olha quanto aprendizado e oportunidade de treino que você tem. Faça isso, treina, quebra a cabeça um pouquinho, vai lá e faz, você vai aprender. Isso é aprendizado, cara. O esforço tem que ter, você tem que fazer abdominal junto comigo, né? E vai lá, vai fazendo junto comigo que você vai ver. Isso você vê que eu estou te ampliando gradualmente a conscientização. Eu estou te deixando sempre pensando um pouco, 3 aulas por semana, 4 no máximo, algumas vezes você vai ter, mas pensa. Na outro tempo, na próxima, você sempre está um pouco mais consciente, aquilo já digeriu, já entrou, desceu, taca conceito novo. Então, nessa aula aqui, eu te dei o conceito da equação transcendental, o equacionamento, o tratamento iterativo por função transcendental, que é uma variável dependendo dela mesma. Refaça também utilizando os ventiladores. Aonde que vai pegar? Toda vez. Então, você pega, calcula, chuta um valor semente para ventiladores. Potência de ventilação, já chuta 10 kW, por um tamanho desse aqui, 10 kW, né? Coloca em normal aí, ó, coloca ele como 5% da carga térmica do alimento que você quer resfriar, do objeto-alvo do resfriamento. Coloca 5%. Então, se deu 100, considera 5 kW de ventilação. Se deu 200, chuta um valor semente quieto os dois. Chuta um valor semente de 10, 5%. Você entra com esse valor 5% lá, vai dar um Q total, carga térmica total da câmara frigorífica, somando tudo, vai lá, considera a vazão volumétrica total. Pega um valor de algum fabricante que você aprecie, que você saiba que tem qualidade, descobre para dar aquela vazão volumétrica total, quais são os ventiladores, qual a potência de cada um. Tá? Soma essas potências agora de fato, que deu aquela potência... que deu aquela vazão volumétrica desejada e refaz, e vai ajustando várias vezes até você ter, tá bom? É isso.
Então, voltando aqui, olha só, eu comento aqui que você vai ter mais para frente, né? Eu comento que você vai ter mais para frente aqui. E aí, o que eu quero que você veja? Olha, tá vendo? Cada passada dessa daqui, tanto da velocidade como do Q, eu joguei aqui no número de interações, ó, a convergência, para você entender o que é a convergência. Então, aqui eu tenho o calor humano e a velocidade. Olha, a velocidade semente foi 5. Olha como ela veio caindo e convergiu quando eu joguei no gráfico. Olha o calor humano. Quando eu chutei 5, deu um calor humano grande. Mas olha depois a convergência. Convergiu. Isso se chama convergência. Ele vai ficando na mesma casa e, olha, de 1,2735 ficou 1,2725. 0,7, 0,7, 0,71, 1,32. Olha como convergiu. 2 vezes. Então, isso é convergência, isso é um processo iterativo. Agora, na próxima aula, eu vou estar vendo com você aquilo que eu falei no começo, né? A gente está agora na 18, na 19 eu vou te falar da carga térmica que os vegetais adicionam ao processo pela respiração deles, né? Que você vê a carne do carneiro, do boi, está mortinha, não está respirando mais, mas o vegetal está vivo no processo, ele libera uma quantidade de calor aí que você tem que considerar, tá bom? Vou te mostrar isso na próxima aula. Por favor, refaça o processo iterativo à mão, acompanhe na planilha, vê lá o que eu fiz, faça com ventiladores, isso é importante, tá bom? Um grande abraço para você, a gente está na trilha dos joules, cada joule aqui conta, porque isso é eficiência energética, tá bom? Depois você vai aprender mais quando eu falar de dimensionamento de evaporador, condensador e compressor, como tudo isso se associa com a realidade. Por hora, você tem que fazer o cálculo cravado. Por quê? Porque, lógico, eu já vou te adiantar, se você calcular lá que uma carga térmica tem, que para você, um evaporador, o evaporador deu 211,27 kW. Você não vai achar um conjunto para 211,27. Você vai achar um valor próximo maior. Então você vai achar um de 230, de 250. Então já vai tendo acréscimos como se fosse um superdimensionamento para você se adequar às faixas comerciais do componente. Então, se ainda você superdimensiona aqui para os dois, se você ainda superdimensiona aqui e ainda vai se encaixar nas classes comerciais, isso fica aí fácil 30, 40 ou dobra a potência necessária. Tá bom? Eu vou acalmar os dois aqui, mas esse é o conteúdo de hoje, tá bom? Um abração, tchau, tchau, tudo de bom!